Boa tarde! Sexta-feira é dia do quê, gente? 40 mais sextou com elas e nós estamos aqui novamente. Toda sexta-feira você tem que marcar o cartão com a gente nesse sextou cheio de dicas, cheio de histórias preciosas. Hoje nós temos uma convidada especial. Aí vocês vão falar: ah, sempre é especial. Hoje é especial. Escutem o que eu estou dizendo. Ouvintes lindas do meu coração. O nosso 40 mais sextou com ela está virando uma febre. Não é isso, Raquel? Quem é que vem hoje com gente? É isso aí, tudo bem, gente? Boa tarde. Raquel Fonteles aqui com vocês, junto com a Carmen Leonel, para mais um 40 mais Estou com elas. Hoje a gente tem uma convidada que vai abrir uma pauta aqui, que a gente queria muito ter dado início já, mas a gente vai abrir com chave de ouro, né, com o pé direito, que a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é empreendedorismo social. E a gente trouxe aqui uma pessoa que é expert no assunto, que tem um know-how muito legal e tem um olhar muito voltado para pessoas. Estou falando da Renata Neves, que foi uma pessoa que eu conheci através de um curso que, assim, foi um prazer enorme. Eu conheci, ela trabalha com um projeto que me deu muita vontade de conhecer mais. Vocês vão ter a oportunidade hoje de conhecer. Só para vocês entenderem um pouquinho, a Renata, ela é empreendedora apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e ela acredita firmemente que as pessoas são os ativos mais valiosos de qualquer organização. Por aí a gente já começa a entender que ela tem realmente, de fato, um olhar muito voltado para pessoas. E isso faz total diferença porque a gente vai falar. Ela tem graduação em recursos humanos, pós-graduação em MBA em gestão estratégica de pessoas e extensão em gestão comportamental. Ela atua como diretora executiva nas suas noivas e festas e é idealizadora de iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, como o workshop em empreendedorismo feminino lançado em 2020 e o Café com Empreendedoras. Atualmente, ela dedica parte do seu tempo ao projeto social Unindo Mãos, espalhando forças, com o propósito de gerar impacto positivo na vida de outras mulheres. Uau, Renata, conta pra gente um pouquinho aí, seja muito bem-vinda, tem muita coisa para você falar com a gente. Que delícia estar aqui com vocês, é uma honra. Conheci primeiro a Raquel, depois conheci a Carmen, duas mulheres fantásticas, e hoje estou falando com você, aí, que está ligadinho nesse assunto que muito, muito alegra meu coração de falar, que é o empreendedorismo social e como nós, mulheres capacitadas, mulheres com o coração aberto, com um olhar sempre de dentro para fora, como eu, essa mulher, vou usar aqui um termo, posso? Essa mulher é espetacular, essa mulher foda, como essa mulher vai fazer isso acontecer aí fora, nesse mercado que está cada vez maior, como eu posso pegar o meu negócio e transformar ele, e se ele ainda não tem esse formato, como eu posso fazer que ele viva o empreendedorismo social? Para começar, Renata, vamos falar um pouquinho até para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes que não têm o olhar voltado, o conhecimento propriamente dito, né, do que é o empreendedorismo social. Então, hoje as pessoas, muitas delas, elas ouvem, né, falar sobre o empreendedorismo social e elas não vão a fundo. Então, muitas dessas pessoas acreditam que fazer uma caridade, né, com o seu negócio, ela já está usando aí a parte do seu negócio, parte da sua empresa, como sendo, achando que ela está sendo reconhecida como uma empresa social, que traz um impacto social. Mas o que essa pessoa está fazendo é uma doação, é uma caridade. Como eu vou fazer com que o meu negócio traga um impacto social de fato e gera valor em tudo, né? E a dificuldade maior que eu vejo hoje, Carmen, Raquel, é que vamos colocar aqui as empreendedoras e principalmente
as mais iniciantes, que pecam nisso. É quem está com aquele gás, que está com aquele poder na mão para poder fazer com que a sua visibilidade aumente, mas não apenas você participando de eventos que vai te trazer visibilidade, não, isso pode, é bom, mas quando você entende que o seu negócio pode impactar de uma maneira positiva a vida de alguém, você já criou um legado. O seu nome, a sua empresa, ela já criou um legado. Hoje, a Raquel citou aqui, eu tenho uma empresa que é voltada para a área de festas, e muitas noivas, quando sentam comigo e fecham uma assessoria, porque uma noiva, para fechar uma assessoria hoje completa, ela precisa ser uma noiva muito consciente de que ela não tem tempo, que ela tem uma vida agitada, e ela vai dedicar a festa dela na mão de uma pessoa que vai dominar aquele evento e vai trazer aquele evento. Então, sim, é um investimento alto. Essa pessoa ela está disposta a isso, mas ela vai procurar saber quem é essa pessoa. E sabe o que acontece? Quando ela procura saber da Renata, ela vai ver lá. Nossa, ela tem um projeto social que ela faz paralelo a isso. E como é que a pessoa vai procurar saber de você? E quando a pessoa ela vai atrás do seu negócio, ela quer comprar ou ela quer se tornar um cliente, primeira coisa que ela vai fazer, Carmen, ela vai querer saber quem é você. E quem é você, empresário? Quem é você, empreendedora? Aquela que está sempre no workshop da vida, brilhando, bonita, e estou aparecendo nas redes sociais, você pode ser mais do que isso. E hoje eu quero convidar você, quero incentivar aqui que você seja mais do que isso, que você tenha um olhar de empreendedora de dentro para fora, pois aí sim, a visibilidade, ela é não só ela não é rasa, ela se torna um legado. Aonde você for, você deixa uma marca. Quando você consegue ter aí no seu negócio, olhar, ser parceiro. A palavra, sendo mais simples, objetiva aqui, é ser parceiro. Né? Eu vou me dedicar a isso porque eu acredito naquilo. Eu acho que a gente também pode falar, Renata, parcerias que transformam. Sim. Porque aí o resultado aparece. Porque é muito comum, né? Eu tenho a minha consultoria, a Raquel tem a consultoria dela, e quando a gente faz prospecção, muitos clientes falam assim, quais são os resultados das empresas que vocês já atenderam? E nós sabemos que pouquíssimas empresas que você atende na área de consultoria vão procurar você depois para falar, olha, o seu trabalho me fez chegar em tal lugar. Não, eles vão tocar a vida. E quando a gente consegue registrar ações de impacto, o marketing de tal empresa impactou tal comunidade com tal ação. Já tem um outro olhar, não é isso que você está falando? Exatamente. É sobre isso. Por exemplo, às vezes eu estou fazendo um serviço e eu nem estou lá. Mas o meu negócio está, o nome do meu negócio está lá. Tem um evento da Raquel lá em São Paulo. A Renata não pode ir, mas a Renata está indo como parceira. Então, lá vai estar o nome daquilo. O evento foi fantástico. Quem foi as pessoas que apoiaram esse evento? Está lá o seu nome. Né? E aí a gente está falando da área do empreendedorismo, voltado aqui em parcerias, mas também é legal que a gente olhe no conceito as ONGs que existem. Hoje existe tantas, né? Tantos lugares, e como eu saber colocar o meu negócio naquilo ali, ser parceiro daquilo? É você procurar pessoas que estão aí lutando. Tem tanta gente precisando, Carmen, que está levando um trabalho sério social, que não tem recursos, sabe? E você vai lá conhecer o projeto dessa pessoa, é bom. E o que ela precisa? Ela só precisa de uma pessoa
para olhar para aquilo e falar, nossa, vale a pena ajudar isso, porque esse movimento vai atingir outras vidas, vai transformar outras vidas. Então, nós estamos num mundo, infelizmente, que se a gente não se preservar, a gente torna muito individualista. E a gente quer. E assim, como eu posso querer, eu posso ter, mas como eu posso dar? Como eu posso dar? Eu sempre falo, o projeto Unindo Mãos Espalhando Força, ele tem esse conceito. Por que unindo mãos, espalhando força? Porque toda ação que eu faço, ela promove o resultado. Então, se eu unir as minhas mãos, a Carmen, a Raquel, isso traz um resultado fantástico. A força se espalha, mulheres juntas, 40 mais. Que delícia chegar nesse momento da minha vida e ainda somar, e ainda unir minhas mãos e, através disso, espalhar, né, força. Que delícia chegar no momento da sua carreira, você aí, empreendedora que está me vendo, e você olhar e falar assim, nossa, eu alcancei os meus resultados, mas eu também deixei isso daqui, eu tenho esse legado, eu tenho essa história, eu conquistei, mas eu deixei lá naquela ONG, eu consegui somar na vida daquelas pessoas ali, que às vezes nem conhece você, mas conhece seu negócio. Só um adendo que eu acho que é importante falar, acabei não comentando, a Renata, ela fala direto de Campinas, né? Sim. Ela faz um trabalho muito legal na região de Campinas, e eu queria fazer duas perguntinhas aqui, que uma vai ser atrelada à outra. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto Juntando Mãos e Unindo Forças, e na sequência, eu gostaria que você falasse um pouquinho, principalmente para quem está começando. Tem muitas pessoas que não entendem, e aí a gente vai falar de duas questões, valor e propósito. Como que você pode gerar valor agregado à empresa que pode ser o seu parceiro? Então, as pessoas, elas têm, para quem está começando, que vai trabalhar com empreendedorismo social, quais os caminhos? A gente sabe que tem desafios que são muitos, você já vai colocar aqui alguns, já começou a colocar. Como que a gente trata essa questão para quem está começando, para trabalhar esse valor propriamente dito, percebido pela empresa que possa vir a se tornar um parceiro? Sim. Na verdade, primeiro essa pessoa ela tem que entender sobre a diferença social da caridade, né? Ela tem que entender isso. Então, ela procurar saber, conhecer mais, né? Hoje nós temos tantas ferramentas que abre o seu leque, assim, com tantas informações para você sobre isso. Então, quando você entende, seu coração ele já abre para aquele negócio, né? Então, poxa, eu quero somar com isso. Então, eu sempre aconselho você conhecer o local que você quer ser parceiro, conhecer a história desse projeto, dessa ação, dessa empresa que ela soma dentro da sua. Eu queria que você mostrasse a visão dos dois caminhos, tanto eu, enquanto empresa, querendo apoiar um projeto, quanto eu, enquanto projeto, querendo buscar parceiros. Beleza. Eu vou falar, então, da empresa, primeiro, querendo achar, né, os parceiros para poder sustentar querendo achar ONGs, lugares sérios, que hoje está difícil a gente encontrar também. Então, esse é o caminho. Você ir até o local, conhecer o local, perguntar mais sobre isso, para quando você investir, você sabe aonde você está investindo. Você sabe que seu nome está sendo representado por algo que vale a pena você. Primeiro, esse é o caminho. Agora, qual que é a outra pergunta, Raquel? Me perdi. O contrário. Tem mais duas. Por último, eu gostaria que você falasse do seu projeto Juntando Mãos, né? Unindo Mãos, Espalhando Força. Mas antes disso, eu queria que você falasse o contrário. Imagina que eu sou a ONG, eu tenho esse projeto e eu quero buscar parceiros. Como que eu mostro o meu valor? Eu estou começando, como que eu posso entregar esse propósito para que a empresa enxergue esse valor? Olha, eu vou falar como aconteceu comigo. Eu já tinha isso comigo de sair conhecendo, né,
Algumas empreendedoras então marcavam um café e eu ia conhecer esse povo e falava sobre a minha ONG, falava sobre o projeto, não é ONG, desculpa, um projeto, falava sobre ONGs que já existiam, como que elas estão chegando até esses lugares. Então, eu trazia a conversa para entender se elas tinham esse olhar, né? Porque às vezes eu estou falando de empreendedorismo social para alguém que nunca despertou isso neles. Ou eu estou procurando uma pessoa para ajudar o meu projeto e ela nunca olhou com esse olhar. Então, primeiro eu tenho que conhecer essa pessoa. Então, o café, ele é maravilhoso, porque ele permite esse momento mais íntimo e você conhece a pessoa. Eu tomei muito, mas muito café em 2023. Eu marquei muitos encontros de café com várias empreendedoras. Vamos tomar um café. E eu tinha... Meus stories era tudo lotado, cheio de empreendedores. Cada dia eu estava tomando café com uma. E aí eu tive uma decepção muito grande, porque eu vi que as pessoas, muitas delas, tinham uma vontade muito grande do crescimento, mas nenhuma tinha esse olhar para dentro, né? De dentro para fora, olhando, não, mas que um projeto vai poder? Por que eu vou apoiar? E eu comecei a entender que eu precisava sair um pouco desse conceito. Eu me uni com mulheres do privado, do setor privado. Eu comecei a me fortalecer, porque se eu tenho uma ideia, tenho um sonho, eu não tenho apoio, eu tenho que fortalecer com quem está à minha disposição. Claro. Então, esse foi o caminho para Renata. Eu me uni a muitas pessoas dos setores privados, pessoas... médicos, advogados, dentistas, pessoas que têm aí um segmento do empreendedorismo, mas não é tão assim, sangue no olho, no sentido de eles vão ajudar. E talvez eles entravam mais com o olhar da caridade. Mas isso me deu força para não desistir do projeto. Quanto eu consigo unir tudo que eu precisava, que através do projeto Unindo Mãos Parando Força, a gente leva kits de higiene pessoal para mulheres que se encontram em situações de vulnerabilidade social. Essas mulheres já estão acolhidas em algum abrigo, a gente encontra esse abrigo, vê que ele é sério, a gente quer levar para essas mulheres o quê agora? Amor, cuidado, porque um kit de higiene pessoal para uma mulher, só ela sabe o quanto é tão bom você ter um desodorante, você ter uma necessaire, né? Uma coisinha sua. Então, eu pensei no kitzinho, na bolsinha de tecido, tudo bonitinho ali dentro, e eu quero entregar o melhor para elas. E aí, no primeiro momento, eu tive apoio no setor privado. Quando eu faço isso, essas pessoas elas não estariam no dia do meu evento ali para divulgar o projeto, porque essas pessoas têm uma agenda muito fechada, muito restrita. Então, o que eu fiz? Eu convidei as empreendedoras. As pessoas que talvez nem tinham dado tanta importância. E eu preparei uma mesa posta. E eu falei, o que eu estou fazendo para vocês hoje é o que eu quero fazer para mulheres que se encontram em situações de vulnerabilidade social. Quem está comigo? Uau! E ali, gente, não parou mais. Hoje, eu confesso que eu nem divulgo tanto, eu faço de 2 em 2 meses, e agora, para fazer algo maior, a gente está fazendo 2 vezes no ano. Então, no primeiro semestre, a gente faz um encontro bem bom, né? A gente vai com kits, e no segundo semestre a gente faz outro encontro, seja aqui em Campinas, esse último agora nós fizemos em Morungaba, na Vila Minha Pátria, onde eles acolhem ali as mulheres palestinas, tinha mais de 9 nacionalidades, e a gente conseguiu levar kit para todas essas mulheres, montar uma mesa posta para todas essas mulheres, mas eu consegui manter isso, apresentando para essas pessoas dessa forma. Eu preparei uma mesa posta, preparei uma tarte, tinha um café maravilhoso, eu trouxe essas empreendedoras comigo, e eu apresento o projeto para elas, porque agora esse projeto está sólido. Eu tenho confiança suficiente, porque uma coisa é você ter um sonho de ter aí o empreendedorismo social, outra coisa é a realidade. Todas as vezes que você tem um sonho, você traz ele no coração.
coloca ele no papel e vai colocar a cara. São 3 etapas totalmente diferentes. Porque na hora que você coloca a terceira, que é colocar a cara, você vai ter um não. Você vai ter, mas nossa, isso não vai me trazer visibilidade, isso não vai me trazer retorno, porque o dinheiro ele fala mais alto. Eu trazer a... Como é que eu vou ser parceiro disso? Então, quando eu que vou atrás disso, eu tenho que quebrar primeiro esses conceitos aí, que vai ser fácil. Entendeu? Eu como projeto, eu como essa pessoa da área social que está querendo fazer algo voltado para isso, ela tem que ter firmeza, né? E disposição também. E depois que você consegue passar as 3 etapas, gente, é gratificante. E uma coisa muito importante, Renata, que eu acho essencial, que por isso que eu falei no início, a sua formação, você tem um olhar muito voltado para isso. Você enxergar o ser humano, ter esse olhar voltado para pessoas. Porque assim, ok, a gente precisa pagar boleto, todo mundo aqui precisa pagar conta. Sim. Tanto que você mesmo colocou, você tem a sua empresa, mas você não abre mão do seu projeto, porque é algo que você acredita. Então, eu, em paralelo, eu tenho, em breve, eu trarei aqui novidades, né? A Carmen sabe aí dos bastidores, você sabe um pouco também. Eu tenho um projeto muito parecido, e é algo que é do coração, é de fato o que você falou. É algo que é seu, que você quer idealizar, porque você quer fazer a diferença, em paralelo ao que você faz para sobreviver. Só que, assim, a gente tem a questão do não, de fato, tudo que a gente faz. A gente sabe que a questão de prospecção, tanto para a questão do trabalho, como ainda mais para a questão de terceiro setor, para a questão de projeto social, são tão difíceis quanto. A gente tem uma amiga que a gente está ajudando, não é, Carmen? Que ela tem uma casa que ela acolhe. Quer falar um pouquinho, Carmen? A Carmen conhece o projeto muito bem. A hospedaria da Miaco, né? Ela é uma hospedaria que ela hospedaria que hospeda é bom, né? Mas os hóspedes são pacientes em processo ou aguardando cirurgias transplantes, né? Eu ia falar cirurgias transplantares, era mais difícil, né? E aí, são muitas histórias que a gente já vivenciou lá dentro. E ela começou pequenininha, ela começou de uma necessidade própria dela, porque ela vem de Manaus, numa situação complicada, chega aqui e não encontra muito suporte. E aí ela começa essa caminhada, essa jornada, e hoje em dia ela usa a história dela para abrigar essas pessoas, dar qualidade de vida para o transplantado e para um acompanhante. E aí ela tem uma casa que abriga essas pessoas, ela tem alguns diferenciais, né? Ela tem um marido que faz um yakisoba daqueles raízes, sabe? Yakisoba raiz, que aprendeu com a avó, com a mãe. E mão masculina na culinária japonesa tem seu valor, né? Ele faz no fogareiro especial. A Miyako, que é a idealizadora do prato, ela fala pra gente: eu não sei cozinhar nem ovo. Mas ela sabe picar os legumes milimetricamente. Quando é carne, ela pica a carne na medida, no peso certo, enfim. E aí, essa casa, ela precisa, obviamente, de insumos. Quais seja aluguel, limpeza e tal. Por quê? Porque ela cobra uma taxa mensal simbólica desses pacientes. Então, eu e a Raquel, a gente adotou esse projeto para montar um projeto de marketing social solidário mesmo, sabe? Para bater na porta das empresas, para bater na porta dos empreendedores. Ela tem um espaço de garagem dessas casas antigas
que, dando uma boa reforma, a gente vai poder usar como um espaço multiuso para dar cursos para os acompanhantes, atividades lúdicas, atividades de motricidade para manter as pessoas Sim. em movimento. Então é um projeto que a gente acredita muito nele, que está andando com muitas dificuldades, porque ele anda só com o bolso da idealizadora. Os yakisobas, eles não são também, como você fala, não dá para fazer sempre. Sim. E ela tem hoje um produto que ela tenta comercializar, que são canecas promocionais com o logo da hospedaria, né? Então a gente quer mudar um pouco essa realidade dela, fazendo um projeto profissional que ela possa se sentir fortalecida de bater nas portas e conseguir apoiadores. É exatamente o que a Renata está trazendo aqui, é toda essa dificuldade, né? Por isso a importância desse momento aqui, né, e das pessoas que estão conectadas, né, ligadas a esse momento, e vai lembrando aí na sua mente de quem você sabe que já está aí com o coração aberto para poder trazer o negócio dele, para fazer desse negócio fazer sentido na vida das pessoas. Sim. Gente, nós temos um mundo aí gigantesco, mas temos muitos empresários que estão, sim, dispostos a ajudar. Eles só não sabem aonde ir, porque também temos lugares que necessitam, ONGs que necessitam, mas nós temos muitos lugares que, infelizmente, deixaram a desejar e as pessoas desacreditaram em ajudar, no sentido em ser uma empresa mais social. Nesse momento aí, então eles, como é que eles fazem, muitas delas? Conversei com um empresário esses dias, ele dizia, não, eu invisto no meio ambiente, nisso, porque eu já tive outras realidades que não foram tão benéficas assim, que eu estava colocando meu dinheiro não estava indo para onde que eu queria que fosse. Então, por isso que eu volto um pouquinho, a importância de você conhecer a história, eu falo, e isso eu trago para a vida. Eu só conheço alguém, essa pessoa ela só é próxima a mim, de alguma maneira, se eu conheço a história dessa pessoa. Então, eu conheço a Renata, mas não conheço a história da Renata, você não conhece a Renata. Então, conhecer a história faz toda a diferença, Carmen. Eu acho que ainda tem outra barreira, né, Renata? Que é o país onde a gente vive. Exato. O nosso país, ele deturpa muito a essência das palavras e do significado. Então, você vive num país onde, quando você fala a palavra social, as pessoas torcem o nariz, lá vem pedir ajuda, né? Não, mas quanto é que isso vai me descontar no meu imposto de renda? Exato. Então, essa é o que você falou lá no início da conversa, né? E eu estou trazendo lá o início da conversa para avisar que nós chegamos nos nossos 28 minutos. Oh, meu Deus, Raquel! Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar tão rápido e precisando do programa número 2 ainda para continuar. E eu já quero aqui agradecer muito a Renata, mas continua na sua fala para a gente finalizar, Renata. Eu só queria alertar as nossas ouvintes, as empreendedoras, os empreendedores, que as questões sociais agregam valor à marca. Mas elas, além de agregar valor à marca, elas transformam a vida de pessoas que não teriam possibilidades. Não é isso, Raquel? É um impacto, sem dúvida. É propósito. Isso é tanto propósito seu, enquanto pessoa, que se transforma em propósito empresarial, que você impacta positivamente e alcança muitas vidas. Então, é um kit que a própria Renata falou, de limpeza, para uma mulher que está no estado de vulnerabilidade, para você pode não ser nada, mas para ela é uau, ela se sente valorizada, ela se sente, nossa, é surreal, né, Renata? É verdade. E só para reforçar essa questão aqui,
Gente, o impacto, ele é tão positivo e ele é tão forte dentro de quem está fazendo essa ação que não teve nenhuma noite que pós um evento, pós um momento, porque é cansativo. Eu lembro do último agora, muitas pessoas que poderiam me ajudar ali no dia faltaram devido a várias coisas que aconteceu, e eu fiquei até de madrugada fazendo os lanchinhos, porque eu fiquei com medo de não dar o que eu tinha contratado para levar. Eu falei, eu vou fomentar os lanchinhos. E eu fiquei montando os lanchinhos de madrugada, e aquilo foi me dando uma alegria. E quando eu estou ali diante daquelas mulheres que eu nunca vi, a nossa fala sendo traduzida em 3 línguas ali, e o olhar delas brilhavam de alegria. Talvez eu nunca mais vou ver essas mulheres, mas elas nunca mais vão esquecer daquele momento. Talvez você, empreendedora, a ação que a sua empresa faz, talvez ela não vai ser vista no seu rosto, mas a sua marca, o impacto que ela traz na vida de uma pessoa, ela é fundamental. Procure pessoas que estão vivendo esse momento, que estão aí com projetos sociais, que têm a necessidade de recursos que você tem e você pode ajudar. Eu mando PDF para vários empresários. Vamos dizer que 10% retorno, com uma palavra positiva, é pouco demais. Eu diria até que 10% é muito, você está sendo generosa. Estou sendo gentil. Mas, assim, é triste de ver, porque talvez eu, Renata, não tenha o recurso que às vezes eu olho em volta e pessoas têm, mas estão tão fechadas, estão tão assim, vivendo um individualismo tão grande que o olhar para fora talvez não vai impactar o seu negócio, vai impactar. Então, caminha junto. Essa visibilidade, essa troca, né? Ela vem junto para você. Então, investe o seu negócio, investe em obra social e aprenda sobre o que é o empreendedorismo social. Gente, olha, esse é um programa que, sem dúvida, a gente vai ter que dar uma continuidade, né, Kátia? Sim. É um assunto que tem pautas aí para a gente debater e trazer, e é um tema muito importante, muito delicado também e muito necessário. Infelizmente, a gente já estourou o nosso timer, mas eu queria pedir aqui para a Renata, né, já se despedir, deixar aqui as suas redes. Eu faço questão que, quando eu for soltar a divulgação nos canais de mídia, se você me permitir, Renata, eu vou colocar lá na legenda o link da divulgação desse projeto que você falou. Por favor. A quem tiver curiosidade, quiser lá dar um copia e cola, coloca na URL, tem um contato para conhecer um pouco mais. O trabalho que a Renata faz é muito incrível, vale muito a pena conhecer. Então, eu gostaria de pedir para você deixar as suas redes, deixar aí também uma palavra, um conselho para as nossas colegas empreendedoras que estão querendo, né, dar esse impulsionamento, dar esse start aí, entender mais sobre empreendedorismo social na prática. É isso, gente. Eu quero agradecer pela confiança de vocês, por caminharmos juntas, porque temos a mesma visão, o mesmo propósito, e eu gosto dessas conexões. Então, você que está aí me vendo, que está começando, ou às vezes não estava pensando em começar, mas agora o coração já está aí, né, palpitando, querendo isso, conheça a história. A Raquel, Carmen, Renato, nós estamos à disposição, pode nos procurar nas nossas redes sociais, manda lá um direct, chama no WhatsApp, a gente para poder falar um pouquinho melhor para vocês sobre esse assunto, porque é importante para a gente que você caminhe conosco nesse momento, não querendo só para o meu projeto, mas já olhando para o projeto que a Carmen falou, olhando para tantos outros que existem. Começa. Dê o primeiro passo, procura saber da história. Não tenha medo de chegar nos empresários que já está aí no caminho, que pode ajudar a sua ONG, você que já está aí, já está caminhando, e talvez você vai falar, não, mas é mais um não. O não também ensina, motiva e faz você se fortalecer ainda mais para não desistir. Muito obrigada por esse momento com vocês. Espero estar em outras oportunidades. E a palavra que eu deixo para vocês hoje é que a gente sabe que não é fácil,
Mas se eu perguntar para a Carmen, se eu perguntar para a Raquel, como foi lá atrás, as nossas histórias, as nossas raízes, também trazemos marcas. E trazemos conosco algo que, assim, como que foi difícil. Hoje, o que eu estou querendo fazer através desse projeto, através dessa ação que elas começam já, talvez facilitar um pouco mais a vida dessas mulheres que estão aí começando, querendo uma parceria, acreditando, porque talvez para a gente não foi nada fácil. Isso a gente vai ter que ter um outro podcast para contar histórias das nossas vidas, mas valeu a pena, porque hoje eu estou aqui falando para você que faz sentido ter um olhar de dentro para fora. Sensacional. Como que a gente te encontra nas redes? O Instagram tá Renata Neves, então tá Renata, _, Neves com 2 S. Então, você já encontra lá. Nessa rede, é a que mais eu trago os projetos que eu faço. Na bio tem o link do projeto Unindo Mãos Espalhando Força. E lá vocês também conseguem conhecer um pouquinho do meu dia a dia. Sou bem ativa, sou uma pessoa que ama esporte, então eu estou sempre correndo também, vão ver parte disso lá, e me exercitando, porque eu preciso estar bem para fazer o que eu faço hoje. Então, eu deixo também essa mensagem para vocês. Como 40+, se cuidem, se amem e vivam, porque a gente está na melhor fase da vida. Sensacional. Bom, olha, o que eu posso dizer, né, Carmen? Que programa delicioso hoje, gente. Sensacional. A gente não tem nem tempo para estender mais, dando os nossos endereços de contato, para vocês terem ideia. Já deu quase 40 minutos. Eu só queria agradecer demais, do fundo do coração, assim, um projeto que me toca muito, porque faz parte também da minha realidade, que em breve eu vou trazer aqui, assim como a Carmen também, como o próprio nosso 40+, Estou com Elas, né? Um projeto que tem essa missão de impactar vidas, mulheres que despertem para esse universo. Então, eu queria agradecer, Renata, demais. Espero uma segunda oportunidade, com certeza que esperamos. Para você, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, muitíssimo obrigada. Foi mais um 40+ de sucesso maravilhoso. Não esqueça que toda sexta-feira, aqui às 17 horas, na www.radioempreendedora.com.br. Estamos com vocês sempre, aqui na rádio, e @40+, Estou com Elas, no nosso Instagram e no YouTube. Procura a gente lá. Acompanha a gente aí. É isso aí, né, Carmen? Mais um 40+. Estou com Elas. Beijo, gente. Beijo, Renata. Tchau.